Fala, galera! O que você acha que é isso? Nós respondemos, isto aqui é um chiclete que tem 132 anos. Ele foi encontrado em uma cápsula do tempo. Nossos ancestrais deixaram muitas mensagens semelhantes. Você quer dar uma olhada nelas? Então hoje mostraremos para você um monte de artefatos incomuns do passado. Vamos lá! Caixa Centenária. Em 1914, a Associação dos Homens de Negócio de Wall Street fez uma cápsula do tempo para imortalizar seus nomes na história. Eles lacraram documentos importantes no interior desta bela caixa de bronze e a entregaram à Sociedade Histórica da cidade. Conforme planejado pelos autores da ideia, a cápsula seria aberta e logo enterrada novamente em 1974. Só que as pessoas só lembraram dela nos anos 90. Esqueceram a mensagem dos grandes ancestrais? Bem, aparentemente, os nova-iorquinos tinham coisas mais importantes para fazer. No fim, decidiram abrir a caixa em seu centenário, em 2014. Dentro dela, encontraram medalhas, uma carta do governador da cidade, um mar de joias da época e até uma cópia da Carta dos Revolucionários, de 1774. A cápsula foi enterrada novamente no mesmo ano e outra foi adicionada ao baú de bronze. Estudantes do ensino médio da cidade colocaram nela ingressos para Lady Gaga, fones de ouvido e outros itens que contam sobre a cultura moderna. As caixas serão abertas da próxima vez em 2114. Isso é claro, se as pessoas do futuro não as esquecerem. Cápsula muito ambiciosa. 100 anos não parece um período tão longo, então, o que você acha de uma cápsula do tempo de 1000 anos? O Instituto de Tecnologia de Massachusetts tem um artefato histórico desses, embora ele tenha sido enterrado somente em 1957. A cápsula foi descoberta em 2015, durante uma obra de construção no campus. Nela há um pedido, abra só em 2957. Não dá pra negar, a data impressiona. Aparentemente a mensagem para o futuro foi feita com motivo da abertura de novos laboratórios e a criação de novos componentes de informática na universidade. A cápsula tem a forma de um cilindro de vidro lacrado, de modo que podemos ver os objetos dentro dela. São artigos científicos, revistas, uma ampola de penicilina, além de um transistor para computação. Os autores do projeto pensaram tudo direitinho. Eles removeram o ar do recipiente e o encheram com argônio, para que os objetos sobrevivessem melhor à longa jornada. Felizmente, a universidade decidiu não abrir essa mensagem em comum para que nossos descendentes distantes sejam capazes de dar uma olhada para o passado. Mensagem lá de cima. Esta aqui é uma bola de granito incomum. Afinal, dentro dela está uma cápsula do tempo de 1892. Este achado único foi descoberto durante a restauração de um templo em Salt Lake City. A estátua de um anjo na torre da igreja ficava em cima de um verdadeiro artefato histórico. Os pesquisadores cuidadosamente abriram a bola e retiraram de lá de dentro moedas, livros, um medalhão e uma placa de cobre com os nomes dos fundadores. Tudo colocado ali há 128 anos. A proteção de granito não manteve as coisas secas. Por isso a Bíblia e o livro de Mórmon que estavam ali estragaram com o tempo. As fotografias antigas foram as que mais sofreram. Mesmo assim, os historiadores conseguiram descobrir depois quem é que estava retratado nelas. Eram os padres e os primeiros líderes da paróquia da cidade. No total, os cientistas encontraram cerca de 400 moedas, 12 livros, 2 fotografias e um medalhão. Agora todos esses objetos importantes estão sendo restaurados. No futuro, eles serão exibidos no museu da igreja para chamar a atenção do público para a história dela. Carta em uma garrafa. Nem todas as mensagens históricas estão escondidas em monumentos ou em ruas importantes. Por isso, ao caminhar pela praia, não se esqueça de olhar para os seus pés. Afinal, você pode topar com uma garrafa com a carta mais antiga do mundo. E isso é exatamente o que aconteceu com a família Ullman em 2018. Eles estavam de férias no litoral da Austrália Ocidental, quando encontraram um misterioso recipiente de vidro na areia. Dentro dele havia um denso rolo de papel. No pergaminho amarelo havia uma data, 12 de junho de 1886. No início, a família não acreditou na idade do achado, mas os dados foram confirmados depois. A mensagem foi jogada ao mar de um navio meteorológico alemão. Nele, há mais de um século, os cientistas estudaram o clima nesta região do Oceano Pacífico. Por algum milagre, a garrafa de 132 anos sobreviveu até hoje, evitando os efeitos da água, do sol e da areia. Agora os Ullmans compartilham este achado com museus de todo o mundo para que todos possam aprender sobre sua história extraordinária. Chiclete do passado. Em 2019, outra cápsula do tempo foi encontrada em Salt Lake City. Parece que nesta cidade havia algum tipo de moda de deixar mensagens históricas. Esta aqui foi colocada na fundação de uma escola em 1887, mas só agora é que foi totalmente estudada. Na verdade, a caixa de metal foi descoberta pela primeira vez em 1959, mas apenas um jornal foi retirado dela e colocado nos arquivos da cidade, enquanto o resto do conteúdo foi esquecido. Portanto, ele permaneceu intacto até hoje. Mas, e aí? O que tem lá dentro? Uma bíblia, uns livros educacionais, um mapa da cidade
cidade, fotos da já conhecida catedral, além de botões e utensílios domésticos. Aparentemente todos deixaram suas lembranças nesta caixa. Isso pode dizer aos cientistas muito sobre a vida naquela época. Mas a descoberta mais surpreendente é essa goma de mascar de 132 anos. Você se atreveria a experimentar essa raridade? Em breve, essa coleção poderá se encontrar nos museus de Salt Lake City. Monumento com um segredo. Em 2018, um monumento ao general confederado Beauregard foi desmontado em Nova Orleans. Durante a demolição do pedestal, os pedreiros encontraram inesperadamente uma caixa de cobre. Ela foi escondida na base da estátua em 1913, por isso com o tempo ficou muito enferrujada e frágil. Não havia dúvidas de que tinha algo muito antigo e valioso dentro dela. A caixa inteira estava cheia de itens históricos, notas antigas, documentos, livros, bandeiras desbotadas e medalhas. Mas enquanto as flâmulas praticamente não sobreviveram, o dinheiro nessa caixa ficou em ótimo estado. Havia até notas de 1862. Não sabemos quem decidiu deixar esse legado aos seus descendentes, mas esse cara sabia exatamente onde esconder muito dinheiro com segurança. Atualmente os itens da caixinha continuam a ser estudados e restaurados. Talvez este objeto tenha mais segredos do que podemos imaginar. Lembranças na parede. As cápsulas do tempo nem sempre contêm apenas medalhas, documentos e jornais empoeirados. Durante a restauração de uma propriedade em Knoxville, os pedreiros encontraram um esconderijo na parede que consistia inteiramente de lembranças. A caixa trazia um bilhete de um dos ex-restauradores da companhia Waite, que trabalhou na propriedade em 1991. Dentro dela havia brinquedos, revistas da época, fotos dos funcionários e outros itens da cultura dos anos 90. E você sabe o que a equipe atual fez? Decidiu continuar a tradição incomum e devolveu a cápsula ao seu lugar, com algumas atualizações. É provável que as próximas gerações fiquem ainda mais surpresas com ela. Quarto de um soldado. Não são só as caixas de metal que podem se tornar cápsulas do tempo. Às vezes, todo um ambiente mantém sua aparência histórica original. Dá uma olhada neste quarto de um oficial francês da Primeira Guerra Mundial. Ele permaneceu intacto desde a época em que o homem foi pra guerra. Teias de aranha cobriram uma velha única, um cachimbo com tabaco ficou sobre a mesa, e os sabres de batalha ficaram pendurados nas paredes. O segundo tenente Rocheret foi morto nas batalhas de 1918 e seus pais decidiram deixar o quarto intacto em memória de seu filho. Parece que o tempo parou aqui. Há móveis do início do século passado, um chapéu cerimonial na cama, fotografias de seus leais companheiros. Após a morte de seus pais, a casa mudou de dono várias vezes, mas por algum milagre, o quarto permaneceu intocado. Hoje em dia, a propriedade pertence a um homem que honra de forma sagrada a memória do herói de guerra. Talvez no futuro as autoridades locais deem o status de museu para este cômodo, mas por enquanto, ele continua sendo um portal perdido para o passado. Retrato esquecido. Outra história semelhante aconteceu em Paris. Parece que os franceses realmente valorizam sua história. Em 2010, foi descoberto em um dos prédios da cidade um apartamento com móveis e obras de arte do início do século XX. Ali viveu Marthe de Florian, uma famosa socialite e atriz da época. Após a morte de Marthe, em 1939, de seu filho em 1966, o apartamento ficou vazio por muito tempo, embora a neta da famosa senhora pagasse o aluguel regularmente. Após 44 anos, as instalações intocadas foram descobertas por parentes e críticos de arte. Dá uma olhada nestas coisas. Elas ficaram literalmente esquecidas por décadas. Mas a descoberta mais surpreendente é o retrato de Marthe de Florian, pintado por Giovanni Boldini, que foi avaliado em 3 milhões de euros em um leilão. Imagina só, todo esse tempo ele estava apenas juntando poeira em um dos quartos. Sapatos atemporais. O que poderia ser melhor do que um quarto com pinturas esquecidas? Só um armazém de calçados abandonado. Esse cara descobriu que herdou uma pequena loja. Ao abrir a porta, ele encontrou uma instalação que permaneceu intocada por 50 anos. Lá dentro, milhares de caixas de sapatos juntavam poeira. Botas, sapatos sociais, galochas, todos pareciam modelos retrô caros. Um toca-discos dos anos 50 também foi uma surpresa. Bom, isso não é um retrato pintado pelo pincel de um mestre, mas também é um bom presente do passado, não acham? Cofre misterioso. Imagine só que você quebra uma parede para fazer reparos em seu apartamento e há um misterioso cofre atrás dela. Essa história aconteceu com o casal de Phoenix. Eles encontraram esse esconderijo secreto no chão. Dentro dele havia 50 mil dólares, uma garrafa de bourbon dos anos 60, um livro e a fotografia de um estranho. Mas isso não é tudo. Depois de olhar melhor, eles encontraram um código que provavelmente leva a outra cápsula do tempo com dinheiro. Não sabemos como terminou essa história, mas esperamos que eles não tenham se metido em problemas. Armazém de transporte.
Não deixamos de nos maravilhar com os franceses. Esses caras também preservaram toda uma frota de transporte público do século XX. No território do armazém você pode encontrar vagões de metrô raros de 1908, bondes e os primeiros ônibus. Todos os itens foram mantidos em perfeitas condições. Só nós que pensamos que o transporte público era mais bonito no passado? Dá uma olhada neste estofamento, nesses assentos de couro e nesses lustres graciosos nos tetos. Aparentemente, no início do século XX, as pessoas realmente entendiam de design. Podia até não ser muito prático, mas como era lindo. O Museu em Comum exibe veículos de todas as épocas, então cada item em exibição aqui é uma cápsula do tempo à parte. Os restauradores trataram os detalhes com especial cuidado, por isso mantiveram até as propagandas nos meios de transporte. Esse museu em Paris prova que você não precisa criar uma máquina do tempo para olhar para o passado. Você só precisa cuidar bem de sua história. Espere um pouco. Você quer algumas histórias loucas da vida real? Nada monótono? Apenas ação? Apenas aventuras? Perseguições e brigas? Confissões de amor e traições repentinas? Não acredita em nós? Clique no link e veja por si mesmo. Nosso canal de animação Diário Privado revela os segredos mais profundos. E não esqueça de se inscrever.